Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida. 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita aqui do YouTube. E hoje eu vim ter mais um bate-papo com vocês, né, para dar um segmento aí nas conversas que a gente já vinha tendo sobre você dormir melhor, sobre a sua saúde, sobre a sua alimentação, sobre a sua vida no geral, como você pode melhorar a tua rotina colocando atividades simples, né, pequenas atividades no seu dia a dia, criando novos hábitos. E hoje eu vim aqui para o nosso passo 3. E aí eu tô me perguntando, né, qual é o passo 3? Porque eu não sei qual é o passo 3 ainda. E aí muitas vezes é assim, a gente abre a câmera e a gente não sabe o que a gente vai falar, né? A gente se abre para receber a energia da espiritualidade. E aí aconteceram coisas muito legais esse final de semana, umas nem tanto, né? Mas umas coisas muito legais, assim. E eu gostaria de compartilhar um pouco delas com você e a partir dessas coisas eu também pontuar outras coisas que aconteceram na minha vida ao longo desses anos, desses últimos 3 anos que eu fiquei mais afastada aqui do canal e o porquê, o que eu estava lidando, né, nesse tempo. E como a espiritualidade trabalha na nossa vida, mostrar para vocês de forma prática, né? A espiritualidade trabalha na nossa vida de forma prática. Então, uma coisa muito legal que aconteceu no sábado é que à tarde a gente resolveu sair, dar uma volta na cidade. E aí eu vi que tava tendo uma movimentação na praça, assim, muita gente, muita criança, estavam montando uns estandes. E eu resolvi dar a volta, né? Eu e meu marido, a gente resolveu dar a volta na praça e não passar no meio daquela multidão. E aí, no que eu dei a volta, veio um senhorzinho com uma bengala e ele falou assim: desce ali embaixo que estão dando pipoca e bolo. E aí, e passou. Só falou isso, ele nem me conhecia, mas ele me falou assim: desce ali embaixo. Aí, o meu marido perguntou o que ele falou. Eu disse assim: ele mandou nós descer ali embaixo. Ele disse que é pra nós ir ali embaixo. Aí a gente foi lá ver o que estava acontecendo. O pessoal estava começando a montar as mesas, fazendo pipoca, uma criançada brincando, aquela coisa toda. Aí a gente sentou, né? Falamos, vamos dar um tempinho aqui, ver o que tá acontecendo. Aí eu comecei a olhar para aquela criançada toda, já comecei a enxergar o Zerê ali brincando, já comecei a sentir aquela energia, sabe, da espiritualidade ali trabalhando. E aí começaram a vir trazer pipoca, vieram oferecer pipoca pra gente. E aí a gente, ué, o que tá acontecendo, né? Por quê? Que evento é esse? A gente pode? Não pode? E aí a moça, ela simplesmente disse, não, é o aniversário do município. E a gente resolveu fazer aqui um evento com as crianças, com os pais, trazendo os brinquedos e tal, para as crianças alegrar o dia. E a gente vai distribuir comida ao longo do dia. Então, se quiserem ficar por aqui, fiquem à vontade. Aceita uma pipoquinha e tal. Aí a gente aceitou, claro, né? Porque a gente nunca diz não pra comida. E aí, cara, foi muito legal, assim, aquela criançada brincando. E aí, há uns dias atrás, eu tinha comentado com o meu marido que eu tava com muita vontade de ir no café colonial. E aqui onde a gente mora não tem, é mais coisa de serra, assim, tal, né? E aqui onde a gente mora não tem, assim, ninguém faz. De repente, eles começaram a montar uma mesa no centro da praça. E começaram a encher aquela mesa de bolo, cueca virada, sabe? Tinha todo tipo de bolo. A gente comeu bolo de coco, bolo com M&M, bolo de brigadeiro, bolo de milho. Nossa senhora. E daí estavam dando refri. Tipo, parecia uma festinha de criança. Parecia uma festa de herê. Do jeito que herê gosta, cheio de doce, cheio de pirulito, no centro da cidade, em público ao ar livre. Foi muito legal. E era muito lindo, assim, eu vendo aquelas pessoas comendo e conversando. E eu sentia a espiritualidade ali limpando a energia de todo mundo, porque a espiritualidade usa muito a pipoca pra limpar, né? Quando a gente sente aquele impulso, aquela vontade, aquele desejo de comer pipoca, muitas vezes é porque o Exu tá querendo limpar você, tá querendo limpar teu campo, né? Então ele consegue fazer esse trabalho através desse grão, que é um grão de muita prosperidade. E aí, olha que louco, né? Eu tenho uma amiga que antes de eu casar, eu dividi apartamento com ela.
E começou a vir ela na minha cabeça. Eu já tava com ela no pensamento antes de sair de casa, já tava vindo ela no meu pensamento. E aí a gente chegou lá e eu vendo aquele Zerê trabalhando, aquela criançada toda ali curtindo, começou a vir aquele pensamento pertinente na minha cabeça. Vai lá chamar ela, vai lá chamar ela. E ela mora bem pertinho, assim, né? Tipo, na próxima esquina é o apartamento dela. E eu convidei meu marido e a gente foi até lá. Apertamos a campainha uma, duas, três vezes e nada, e nada. E eu insistindo, insistindo. Na quarta ou na quinta vez, ela desceu para abrir a porta. E aí eu descobri que ela tava mal, doente, tava se sentindo sozinha e que ela tava lembrando de mim e pensando que tudo que ela queria era alguém lá para fazer um chazinho para ela. Olha como a gente capta as coisas, né? Aí eu disse, amiga, vamos dar uma volta, sai daí, a gente espera você trocar de roupa e se arrumar. Tá rolando. E ela é prof, né? Ela trabalha com criança ainda. Eu falei, tá rolando um evento ali na praça, tá cheio de criança, vamos lá que você vai se sentir melhor. Ela falou, tá bom. Subiu, se arrumou, desceu e a gente foi pra praça. E, gente, real, assim, é uma questão de meia hora. A gripe já tinha ido embora, ela já tava se sentindo uma nova pessoa, sabe? Ela já tinha pegado um solzinho ali, já tinha voltado a alma pro corpo, que na hora que eu vi ela tava branca, pálida, parecia que a alma tinha ido embora do corpo, tinha tomado um susto, né? E aí, em poucos minutos, questão de uma hora, ela já estava se sentindo super bem, super falante, conversando, a gripe já tinha ido embora. E aí, nesse movimento, eu consegui colocar em prática o que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, que é simplesmente, às vezes, a natureza. Você ir pra rua, você pegar um sol. A gente sentou debaixo de uma árvore, a gente estava ali num senso de comunidade, né? Muita criança, criança traz muita alegria para a vida. Tinha muita criança vibrando, comendo, se divertindo. E às vezes tudo que a tua criança precisa é que você dê um guaranazinho para ela, é que você dê um bolinho para ela, é que você leve ela para passear, leve ela a andar de balanço. Na sexta-feira também a gente saiu de noite, foi andar de balanço. Então assim, eu joguei basquete sexta-feira pela primeira vez, algo que eu nunca tinha feito. Pela primeira vez eu fiz sexta-feira e joguei basquete. Então assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? A gente até tem um quadro aqui no quarto, não vai aparecer aqui na câmera agora, mas tá bem aqui do ladinho, que ele tá escrito assim: quando você fez algo pela primeira vez, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi que você se permitiu ser criança e brincar de novo? Né? Sexta-feira eu me permiti ser criança, fui jogar basquete com dois estranhos. A gente chegou perto de uma quadra, tinha dois estranhos jogando basquete, a gente foi lá, se enfiou, começou a conversar, e quando eu vi já tava jogando basquete com os dois estranhos. Então, assim, essa é a energia da criança, a energia de fazer amizade, a energia de comunidade, esse senso de comunidade, sem julgamento, né? Sem. Porque eu muito escuto falar que o adulto ele tem muita dificuldade de fazer amizade. Tem uma crença coletiva que diz que o ser humano, depois de certa idade, ele tem dificuldade para fazer amizade. Isso não se aplica comigo. Não sei se é porque eu sou filha de Zé Pilintra, né? Que eu já chego ali na brincadeirinha, na malandragem com todo mundo. Eu consigo virar amiga das pessoas assim do dia pra noite. Mas eu acredito que quando você está na disposição, quando você está aberto para receber da vida e você deixa a vida te surpreender, a vida ela te surpreende. Mas pro bom e pro belo, mas também para outras coisas que às vezes as lições elas são um pouquinho mais difíceis, mais duras, né, de acontecer. E eu anotei aqui para vocês sobre a oração do perdão da Cristina Cairo, porque eu comecei a fazer essa oração do perdão da Cristina e ela é muito boa. O que que a Cristina, você encontra ela aí na internet, né? Você pode salvar uma foto, se tu abrir o Google ali e colocar, ela vai aparecer em formato de foto, você pode salvar essa foto para fazer todos os dias. Mas também tem lá no site dela, você pode entrar ali e olhar no site dela. E aí ela vai ensinar o quê? Fazer um dia para mamãe, um dia para papai, durante 90 dias. Um dia para mamãe, um dia para papai. E aí, eu tenho o hábito de esquecer as coisas, né? Então eu tive que criar uma estratégia para mim não esquecer de fazer essa oração. Então, o que eu e meu marido fizemos? A gente decidiu começar os dois a fazer junto a oração. A gente pegou post-it
e escreveu por 21 dias. A gente colou os post-it assim em ordem ali no guarda-roupa. E aí todos os dias junto, eu e ele fazia. Um dia pra mamãe, um dia pra papai. Um dia pra mamãe, um dia pra papai. Que aí um se comprometeu com o outro de fazer a oração e assim um não deixava o outro esquecer. Às vezes um pegava no sono, o outro ia lá e acordava e dizia, não, peraí, a gente esqueceu de fazer a oração antes de dormir. E a gente ia tirando os post-it que a gente já tinha feito para não se perder nos dias. A ideia era fazer os 90 dias, mas não precisou. A energia se dissipou, liberou antes mesmo dos 21 dias, né? Porque o que importa nas orações é a intenção. É a intenção. Tudo que tu vai fazer na tua vida com intenção é o que importa. A espiritualidade, ela não capta se você tá lá lendo corretamente, se você tá lendo vagarosamente, se você tá lendo pausadamente. Eles captam qual é a intenção do teu coração. Então, como a nossa intenção era perdoar, liberar qualquer mágoa, qualquer dor que tivesse relacionado entre nós e nossos pais, para que a nossa vida flua, a espiritualidade, ela capta, gente. Ela capta a intenção das pessoas. E falando em intenção das pessoas, eu vou trazer um parênteses aqui para mim trazer mais uma situação que vinha acontecendo na minha vida e que aconteceu também sábado e que isso me trouxe muita clareza. Nesse momento que eu falo com vocês, eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor de dente. Eu tô com a minha cabeça aqui, parece que eu tomei uma machadada na cabeça. E depois eu explico pra vocês o porquê. Porque, assim, crescer não é fácil. Amadurecer, expandir, perdoar, nada disso são coisas fáceis. São as coisas mais difíceis que existe, eu acho, no planeta Terra. Porque às vezes você tá evoluindo na vida, as pessoas de fora, elas acompanham a tua evolução e elas acham que você, sei lá, fez um pacto com o Demogorgon lá pra crescer. Mas elas não estão vendo o processo. Elas não estão vendo a dor, as dores que você tá superando, as batalhas que você tá enfrentando. Elas só estão vendo de fora o processo. E elas estão vendo que você tá evoluindo na vida e elas estão achando que pra você é fácil. Porque daí é outra crença limitante, né? Ah, pro outro é fácil. Pra mim tudo é difícil. Não, não é. Tô aqui gravando com vocês agora, morrendo de dor. E eu vou explicar pra vocês, porque a espiritualidade tá pedindo pra mim usar essa situação que aconteceu na minha vida pra me explicar pra vocês uma situação, certo? Então, assim, vocês sabem, né, que eu parei de gravar. Eu passei por muitas coisas familiares nesses últimos 3 anos. E eu parei de gravar aqui no canal por N motivos, tá? Muitas coisas impactantes, impactantes mesmo, aconteceram, porque eu insistia em gravar e eu sabia que o meu sistema, ele estava contra o meu trabalho, então ele movimentava energias para que gerasse situações que me paralisassem. E aí, nesse tempo, eu trabalhei em muitos lugares. Eu trabalhei em farmácia, eu trabalhei nas lojas americanas, eu trabalhei numa loja de roupa chamada Gangue, que é um grupo do Lins Ferrão aqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei numa cafeteria de Gramado chamada Lugano. Eu trabalhei no cinema. Eu trabalhei num boliche. Eu tive muitos empregos nesses últimos 3 anos. E mais recentemente, né, vamos dizer assim, no último ano, de agosto do ano passado pra cá, eu e meu marido, a gente começou a fazer freelancer num restaurante que é um dos restaurantes mais caros da cidade. Então, assim, às vezes eu ia de manhã, ajudar durante o dia, às vezes eu ia à noite, às vezes a gente ia só final de semana, mas era assim, aquela coisa de, aquele relacionamento de vai e vem com esse restaurante. E, obviamente, né, que lá dentro da equipe desse restaurante, eles têm muitos problemas, assim, de não conseguir manter funcionários, questões ali com o dono do restaurante e os funcionários. E eu sempre observei todas essas coisas. E eu não sabia se eu deveria me meter para ajudar eles ou não, porque eles não estavam pedindo a minha ajuda. Então, durante muitos meses, eu fiquei nesse impasse lá nesse ambiente, vendo muitas situações ali que eu poderia ajudar a resolver de forma muito fácil. Só que como essas pessoas, elas nunca pediram minha ajuda, e a espiritualidade, ela já me pautou muitas vezes, assim, eu já passei por muitas lições dolorosas de me meter e querer ajudar pessoas que não me pediram ajuda. De tantas lições dolorosas que eu passei com isso, eu aprendi a não me meter mais. Então, se a pessoa ela não me pede ajuda, eu não ajudo.
Eu só entrego aquilo que a pessoa tá pedindo ou tá pagando, entendeu? Então, aconteceram coisas, como diz aquele meme, né? Aconteceram coisas, mas na última vez, assim, várias vezes a gente saiu de lá dizendo que não voltava mais. Não, agora dessa vez eu nunca mais volto aqui, porque eu vi certas coisas que eu não concordo e tal. E de repente, de novo, eles estavam no desespero, precisando de ajuda e tal. E de novo a gente ia lá, fazia o freelo, ajudava. Mas de novo eu via coisas que eu pensava, tipo, não, mas isso aqui não tá certo. E aqui entra muito aquilo que eu falei pra vocês no vídeo anterior sobre pessoas que têm dinheiro, mas não são ricas. Porque é um dos restaurantes considerado o restaurante mais caro da cidade. São pessoas que são vistas pela comunidade como pessoas muito ricas, mas elas são muito, muito, muito pobres de espírito. Literalmente. E aí, eu vi aqui na cidade onde eu moro coisas absurdas. Por exemplo, assim, eu sou pobre, mas eu não como o resto de comida de ninguém. E eu vejo aqui nessa cidade os donos dos restaurantes comendo restos de clientes. Tipo assim, vai um produto pra mesa, por exemplo, uma porção de alguma coisa, e aí sobra, tem sobras, vamos supor que as pessoas não estavam com muita fome, elas mal tocaram na comida e isso volta pra cozinha, e os donos dos estabelecimentos comem. Nesse caso, nesse lugar, eu já vi o dono do restaurante pegar restos de bebida de todas as mesas que voltam pra pia pra lavar os copos, tipo, pegar as latas, colocar todos os restos num copo e tomar. E eu abomino isso, eu abomino isso, porque eu penso assim, o ser humano ele não precisa viver de restos, a gente não é rato pra viver de restos, né? Só que a pessoa que tem esse comportamento, ela por trás desse comportamento, ela também está sendo muitas vezes obsediada mesmo, ela está sendo obsediada por espíritos obsessores que são ratos energéticos e estão ali sugando a vida dela, às vezes a vida toda dela, e ela não percebe, ela não sabe, ela não tem conhecimento para isso. Só que toda vez que eu voltava desse lugar, eu voltava muito carregada, muito, muito carregada, às vezes levava assim uma semana para conseguir me limpar, dissipar toda aquela energia. E quando eu finalmente conseguia dissipar toda aquela energia, eu percebia que me chamavam de novo e aí eu ficava de novo naquele impasse, tipo, meu Deus, e agora? Eu vou, não vou, preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Aquela crença, sabe? Do tipo assim, não, trabalhar é uma coisa boa, se o trabalho tá surgindo, eu tenho que dizer sim. Era uma crença que envolvia ali. Só que dessa última vez que eu fui, fomos eu e o meu marido juntos, né? Porque nos sábados tem um festival de sushi. Então a gente adora sushi, né? Então a gente gosta de estar nesse ambiente. A gente gosta de estar no ambiente de coisas japonesas. E aí, aconteceu o seguinte. Uma cliente pediu uma taça de champanhe, duas clientes pediram taças de champanhe diferentes. Uma queria um champanhe suave, doce, e a outra queria um brute. E eu fui e perguntei pro dono, né, se tinha a disposição de servir as taças, qual era o valor das taças e qual era o valor da garrafa. E ele me falou, né, que a garrafa custava R$ 100 e que cada taça custava R$ 20. E aí eu fui servir para as clientes. Servi uma taça para cada, eu tive que abrir duas garrafas diferentes, porque as garrafas estavam fechadas. E aí, no final da noite, ele fez o seguinte movimento. Ele me chamou e ele me falou, e ele começou a me xingar e começou a me humilhar, dizendo que não se abre garrafa de espumante, só se vende a garrafa. E aí eu falei, tudo bem, mas eu te perguntei. Eu fui até você, eu perguntei quanto era a taça, você me falou o valor da taça. Eu perguntei qual era o valor da garrafa, você me falou o valor da garrafa. E se você me deu o valor da taça, eu entendi que eu poderia vender a taça. E aí ele teve um comportamento de dissimulação. Ele disse, não, eu não te disse isso. Eu falei, sim, você me disse isso. Inclusive eu perguntei qual eram as marcas de espumante que nós trabalhávamos e você me disse. E aí ele dissimulou novamente, ele disse, não, eu entendi que era vinho. E eu falei, não, você entendeu que era espumante e tem as câmeras aqui com áudio. Se você tiver alguma dúvida, você pode chamar seu filho, abrir as câmeras e conferir. E eu voltei para fazer o que eu tava fazendo e eu olhei pro meu marido e eu fiz um movimento assim, tipo, aqui eu não venho mais. E aí ele percebeu esse movimento e aí ele engrossou com o meu marido e começou a tentar humilhar o meu marido
de uma forma que o meu marido já estava fazendo o que ele queria, também não deu muita bola ali, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E aí, quando ele percebeu que aquele comportamento dele não funcionou com a gente, porque ele tem esse comportamento com todos os outros funcionários. Quando ele percebeu que aquele comportamento de tentar humilhar, pisar, fazer a pessoa se desculpar, não funcionou, porque qual era a intenção dele? A intenção dele era que eu dissesse, nossa, me desculpa, eu entendi errado, mas eu não entendi errado. Se eu tivesse errado, eu assumiria meu erro, mas eu não entendi errado. Então, assim, quando a pessoa tem esse comportamento, que é um comportamento narcísico, ela espera que você se humilhe, ela espera que você se desculpe, ela espera que você implore pelo perdão dela porque você errou, porque você. E isso alimenta o ego da pessoa. Por quê? Porque ele é uma pessoa importante na sociedade, ele é respeitado na comunidade, ele tem dinheiro. Então ele espera que você se comporte como todo mundo se comporta com ele a vida inteira, entendeu? Só que deu com uns burros na água, porque a Patrícia aqui não se comportou da forma que ele esperava, nem meu marido. E aí, no final da noite, quando a gente foi receber, ele percebeu que não tinha funcionado o comportamento dele, então ele adoçou a voz. Ele mudou a voz, ele começou a me chamar de amiga, e ele disse assim, ai amiga, amanhã você vem, né? Eu preciso de você. Eu falei, não, amanhã eu não venho. Aí ele virou pro meu marido e falou, então amanhã você vem. Meu marido falou, não, amanhã eu também não venho. E nós se mantivemos firmes e viemos para casa. E aí a gente passou a semana inteira recebendo mensagem, ligação, se a gente podia ajudar. Começou a surgir demanda. E a gente se manteve firme e disse não. Enquanto isso, eu aqui com os meus botões e com a minha espiritualidade, eu fui meditar. Eu fui olhar para dentro e eu comecei a me perguntar por que eu continuo atraindo este tipo de comportamento, este tipo de pessoa para a minha vida. O que dentro de mim precisa ser visto, ser curado, ser transformado para que este tipo de pessoas com este tipo de comportamento saiam da minha vida, se afastem da minha vida e para que eu encontre pessoas mais saudáveis. Porque eu estudo muitas pessoas que estão na internet que ensinam muito sobre a psicologia da criança com pai e mãe, né? Eu sigo muito a Cristina Cairo, eu sigo também o Elton Keller, eu sigo outras pessoas aí, o Hélio Couto, enfim, vários outros mestres, Elaine Orives, várias outras pessoas, os professores das constelações familiares, tem os cursos das constelações e todo o aprendizado que a gente tem ali dentro, que eu não concordo com tudo, né? Eu pego só aquilo que eu percebo que faz sentido para minha vida e eu aplico. Então eu fui para a pergunta, né? O que minha criança está querendo me mostrar sobre essa situação que eu não estou percebendo, que dentro de mim ainda está aceitando esse tipo de situação que eu não estou reconhecendo. E se eu reconhecer, como eu mudo isso, né? Fui para a pergunta. Então, sábado, uma outra situação aconteceu que envolve minha família e eu vou contar ela aqui para vocês em detalhes, para que você entenda o quanto esta relação tem relação com os chefes, homens e mulheres que eu tive ao longo da minha vida, que eu encontrei ao longo da minha vida, e como essa relação com os chefes está diretamente ligada à relação que você tem com a família e como é que a gente pode começar a mudar isso, né? Então, eu tenho um tio que ele é o irmão mais velho da minha mãe. E desde que eu briguei com a minha mãe, desde que eu tive lá todo um processo quando eu cheguei aqui na cidade de desentendimento com a minha mãe, de uma forma muito violenta, e que esses familiares, esses irmãos dela apoiaram ela, ficaram do lado dela e me mandaram voltar pra puta que pariu que eu tinha vindo, que não era pra me meter na família, ou seja, me excluíram da família. Desde então eu não tenho mais contato com ninguém. Eu não falo com essas pessoas por dois motivos. Um, porque eles me excluíram da família, e o outro porque eu sei que são homens que não respeitam as mulheres, né? A gente teve algumas situações ali de eu pegar o meu tio mais novo em flagrante traindo minha tia. E eu disse pra ele que eu não ia mais conviver com ele porque eu gostaria de conhecer um homem de respeito, alguém que me respeitasse como mulher, tivesse ao meu lado, fosse meu parceiro, e que enquanto eu aceitasse eles na minha vida, eu não conseguiria encontrar essa pessoa. E hoje eu estou neste lugar que eu encontrei essa pessoa e não convivo mais com os meus tios, que não respeitam as esposas. Então, eu encontrei com esse meu... assim,
eu fui buscar minha amiga, né? A gente tava sentada ali conversando, energia super leve e tal, a gente brincando, olhando, brincando com um aplicativo no celular de palavras, um dicionário no celular. Geminiana, né, gente? Tá sempre estudando, até quando tá se divertindo, tá estudando. E de repente, eu sinto aquele negócio, assim, ó, me fulminando, aquele olhar, assim, queimando a minha pele. Mas sabe você pegar um isqueiro e tacar fogo? Pegar o isqueiro aqui, ó, e acender na pele? Senti aquele negócio me fulminando a pele, queimando minhas costas, assim, de lado, né? E eu tava tomando um guaranazinho, né, e tal. Aí eu meio que dei uma olhada de relance, assim, por cima da cabeça da minha amiga e enxerguei meu tio me fulminando. Me fulminando, assim. Ele não veio falar comigo, ele não me cumprimentou. Ele tava sentado, assim, quase do meu lado, com a família, um pouquinho mais pra lá. Eu não vi quem eram as pessoas que estavam com ele, eu só vi ele. E aí eu senti aquele negócio chegando, né? E eu olhei de relance, olhei meu por cima, assim, virei de novo, fingi que eu não vi. E falei, não vou cumprimentar. Ele me excluiu da família, ele me chamou lá do que ele me chamou, que eu nunca esqueci, ele também nunca me pediu desculpa. Toda vez que ele me vê por aí na cidade, ele acelera o passo, então também não vou cumprimentar. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pra casa já com uma entidade pendurada aqui do meu lado. Aquele negócio pesado, aquela nhaca, assim, eu sentia que tinha alguma coisa aqui do meu lado, me falando assim, você se sente melhor que eu, né? Você se acha melhor do que eu. E aí eu, verdade, quem é você? Quem foi você antes disso? Quem foi você antes disso? E aí, volta e meia, aquele negócio vinha no meu ouvido de novo, eu sentia aquela energia de ira, de raiva, aquele negócio de novo assim, você se acha melhor do que eu, né? Você se acha melhor do que eu. Quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que eu? E eu, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolvo o remetente com consciência anexada, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Não tô aqui me achando melhor que ninguém, não tô aqui me achando superior a ninguém, simplesmente estou me respeitando, estou me preservando. E aí eu fiquei nesse movimento. Só que essa energia, ela permaneceu e começou a doer minha cabeça e começou a afetar o meu pescoço. Eu comecei ontem de tarde eu tava fazendo live e eu começou a dar torcicolo aqui, eu não conseguia mais girar o pescoço. E aí eu não sei se vocês sabem, mas lado direito do corpo representa nosso masculino. E lado esquerdo do corpo representa o nosso feminino. Só que no nosso cérebro é o contrário. O masculino, ele é o lado racional, ele é desse lado aqui, que é o lado esquerdo. E o emocional é deste lado aqui, que é o lado da criatividade, lá que eu não lembro o nome. Então, quando uma entidade que ela chega em você pelo teu masculino, pelo teu mental, normalmente ela cola nesse ouvido aqui. Quando a voz vem de fora, a entidade está fora falando com você, ela cola nesse ouvido aqui. Porque ela fala com você através do teu mental. E aí é através deste ouvido que você sente mais as vozes, né? Das entidades falando com você. E aí esse ser, ele colou em mim e ele começou a. Eu senti a energia de raiva dele, sabe? E eu tava numa energia de muita leveza, muita alegria, muita fluida ali. E eu comecei a sentir aquela energia de raiva. E aí eu comecei a associar isso à pessoa. Porque olha como a espiritualidade trabalha. Eles me fizeram ficar super bem antes desse evento acontecer. Eles levantaram a minha energia lá em cima, eles fizeram encontrar com uma amiga, a gente riu, brincou, se divertiu. Eles fizeram a gente se sentir primeiro super bem, super, super, super bem, comendo pipoca, comendo um bolo, tomando um guaraná. Tava o Zerê ali pipocando, brincando, pra depois eu entrar em contraste com uma energia familiar bem densa, bem diferente, que eu não sabia, mas que eu guardava muitas mágoas desde criança dessa energia, pra mim perceber o contraste, entendeu? Eu tava numa energia aqui e essa pessoa tava com os obsessores, uma energia aqui, e os obsessores vieram pra casa me perseguindo, me incomodando. E aí eu falei pro meu marido assim: olha, tem alguma coisa aqui dentro de casa com a gente, veio com a gente da rua. Eu não tô conseguindo sozinha dispersar, porque o meu marido ele tem mais vidência, ele tem mais ele vê mais,
sabe? Pra mim não é sempre. Às vezes a espiritualidade me mostra o que eu preciso ver, mas eu sou mais do sentir. O meu marido não, ele vê, sabe? Ele olha assim, ele foca e ele consegue ver o que que tá ali. E daí ele me disse assim, tem um ser aqui dentro do quarto, muito trevoso. Ele tá vindo tentando te atingir, mas tu tá blindada, tá imantada na energia azul. Mas ele tá rondando. E eu sentia, né? Eu disse pro meu marido, eu sinto que tem alguma coisa, parece que ela tá me rondando, assim, ó. E ela tá irada. Eu sinto a ira, entendeu? Uma ira muito grande. E aí ele disse assim, e ele fechou o olho, se concentrou e ele falou, não, realmente, tá, tem alguma coisa aqui. Ela tá tentando te atingir. Só que tu tá imantada, né? Ela tenta vir, mas ela bate e volta. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Aí eu coloquei uma música de rezo, né? Como eu falei pra vocês, música de rezo, tu começa a cantar, tu começa a puxar ali a energia da espiritualidade, dos orixás e tal. Coloquei dois sóis ali pra tocar. Pum! Baixa Nanã. Aí, baixa Nanã, eu falei, vó, me mostra o que tá acontecendo. Me mostra com clareza, porque eu tô sentindo muito burburinho, né? Muito barulho. Eu não tô conseguindo entender o processo aqui. Eu não tô conseguindo ver com clareza. Eu tô muito cansada hoje. Eu já não tô cansada hoje, eu tô cansada há dias de vários ataques e coisas que a gente vem tendo desde o carnaval, né, etc. Então, eu tô muito cansada pra ver, pra entender. Me mostra. Eu voltei a gravar no canal também. Eu sei que isso aqui tem seres aí que não são a favor. Ela falou: não, pode ficar tranquila, você tá bem protegida. E ela me mostrou o que que era, né, esse ser. Esse ser, ele é um obsessor familiar. Ele é um ancestral meu que vem muito antes da nossa existência e que ele vem obsediando a nossa própria família há muito tempo. Então ele obsedia minha mãe, ele obsedia meu tio, ele obsedia certos primos meus, ele obsedia eu, meu irmão e provavelmente todos os outros entes da família que estão ali na mesma vibração, entendeu? E aí ele não estava muito feliz com esse meu movimento. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu venho de uma família onde a gente é ensinado a respeitar os mais velhos e tá. Só que essa pessoa, ela é uma pessoa que, quando... A última vez que eu vi minha avó viva em contato com essa pessoa, eu presenciei uma situação que eu não gostei. E aí, a minha criança, né, nesse movimento ali com o Nanã, ela me mostrou todas as memórias que eu guardava desse meu tio desde criança. E aqui vem o quanto o nosso corpo guarda tudo. Como é que eu falei pra vocês? Eu não sei se foi no vídeo 1, no vídeo 2. O nosso corpo ele tem memória, o nosso corpo ele guarda tudo. Então a minha criança me mostrou que lá quando eu tinha 3, 4 anos de idade, todas as vezes que os meus pais brigavam, a minha mãe corria pra casa do meu tio. E muito desse meu tio. Ele era casado, tinha os filhos dele, mas a minha mãe sempre se sentiu protegida por ele. Todas as vezes que os meus pais brigavam, a minha mãe saía da casa da minha avó, né, no caso da casa da minha avó paterna, e ia pra dentro da casa desse meu tio. E me levava junto. E lá eu presenciei o meu tio agredindo a minha tia, eu presenciei ele sendo agressivo com a minha mãe, eu presenciei ele quebrando uma janela com um soco e cortando toda a mão. Eu presenciei ele sendo agressivo com os filhos, né, com os meus dois primos. E desde lá dos meus 6, 4 anos, eu já gravei que aquele homem era um homem abusivo. Depois aconteceu de a gente mudar de cidade, minha mãe mudou de cidade, ele mudou de cidade também, ele já tinha uma segunda esposa, ele abandonou os primeiros filhos com a primeira esposa, abandonou a primeira esposa, ele casou de novo, teve uma terceira filha com a segunda esposa, tinha um enteado que eu e esse enteado dele, que hoje já é falecido, éramos muito próximos, éramos muitos amigos, por quê? Porque o enteado dele era gay. E ele maltratava o menino também, maltratava a esposa também em outra cidade, em outra situação. Eu já li com uns 8 anos, 7 anos, eu vi de novo ele agredindo a esposa. De novo eu presenciei ele sendo violento com outra esposa, com outra família. E aí esse homem, ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele virou alcoólatra, ele se relacionou com uma mulher que também era alcoólatra.
De novo, gerou muito impacto, muito problema na família. E aí, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe veio morar nessa cidade dentro da casa da minha avó. A gente morou durante algum tempo com meus avós. E quando eu tinha 11 anos, ele teve um comportamento comigo que foi desrespeitoso, que nós estava ali numa brincadeirinha de empurra-empurra e ele passou a mão em mim de uma forma que ele não deveria, como meu tio, como um homem, né, adulto mais velho da família, o ancião, ele deveria ter respeitado eu como criança, mas não. Ele passou a mão em mim de uma forma bem abusiva e pior, na frente da minha mãe. E a minha mãe viu e a minha mãe fez vista grossa, como ela sempre fez com todos os homens. E eu não lembrava disso. Mas a minha criança, sim. A minha criança guardou todas essas memórias. Desde os 3, 4 anos de idade, ele sendo violento com a primeira família. Ali com 7, 8 anos, ele sendo violento com a segunda família. Os meus 11 anos de idade, quando eu estava começando a me tornar mocinha. Ele sendo abusivo comigo, não me respeitando. E todos os outros processos que eu tive durante a minha adolescência e tal, eu sempre fui obrigada a encontrar com esse tio, pedir a bênção, cumprimentar, respeitar o mais velho, mesmo sentindo aquela coisa dentro de mim muito a contragosto, sabe? Tipo, não quero. E hoje, nesse movimento de ver a pessoa e, tipo assim, não, lembrar, agora de forma adulta, né? Ela me desrespeitou, ela nunca me pediu desculpa, então também não vou falar com ela. Este movimento fez eu enxergar todas essas mágoas, todos esses arquivos que estavam guardados no meu campo nesses últimos 31 anos. Então aqui eu te pergunto, teu corpo guarda ou não guarda? Tudo. E aí, claro, né? Eu reconhecer ali, com a ajuda da orixá e com a ajuda da minha criança, eu reconhecer este abuso, porque foi um abuso, eu me senti abusada com 11 anos de idade, liberou, dissipou a energia. Só que esse espírito que acompanha essa pessoa, né, que é um ancestral mais antigo, ele não ficou contente com isso. Então eu fechava meus olhos e eu via o quê? Eu via um espírito muito violento desse lado aqui, torcendo o meu pescoço no astral. Eu me via em corpo astral, né? Abri uma tela mental, eu me via em corpo astral aqui desse lado. E eu via esse espírito me torcendo. Sabe como você torce uma roupa? Eu vi esse espírito irado me torcendo, assim, ó, como se eu fosse uma roupa mesmo. E a dor pegando fogo aqui, entendeu? Pegando fogo em tudo aqui, ó. E aí eu pedi ajuda pro meu marido, né? E aí a gente simplesmente fez uma meditação ali, fortaleceu o campo, fortaleceu a egrégora e aí isso dissipou, foi embora. Só que o meu marido adormeceu e eu passei a noite inteira com esse ser tentando me assediar, tentando me entrar no meu campo de novo. Então, assim, a gente passa por diversas situações na família, nos ambientes de trabalho, nos relacionamentos, que a gente muitas vezes não entende. Que às vezes a gente não entende. No caso do meu trabalho ali, eu não entendia por que aquele homem tá me tratando desse jeito, sendo que eu já saí desses lugares, eu já tô em lugares assim que eu me respeito muito mais hoje em dia, né? Eu me honro muito mais. E por que que eu ainda tô aceitando isso? Subconsciente, inconscientemente, por que que eu ainda estou recebendo pessoas desse tipo na minha vida? O que que elas estão querendo me mostrar? E aí foi isso que essa situação me mostrou. Que um desrespeito que aconteceu lá na minha infância, se eu continuasse dizendo sim para esse homem, para esse familiar, eu estaria dizendo sim para todos os outros homens que existem na face da terra abusarem de mim. Então você entende que às vezes virar as costas para pessoas que foram importantes no nosso passado, pessoas que fazem parte do clã, é importante para você, se você quer sair dos lugares onde você tá, se você quer aprender a se amar, se respeitar. E assim, não tem mágoa, entendeu? Eu não tô magoada. Tá perdoado, assim como meu pai e minha mãe tá perdoado. E aí esse movimento aconteceu porque eu fiz a oração do perdão para mamãe. E a oração do perdão para mamãe não é só para mamãe, é para todo o clã da mamãe. A oração do perdão não é só para papai, é para todo o clã do papai. Então, quando eu escolho perdoar meu pai, eu escolho perdoar todo o clã do meu pai. Não significa que eu vou voltar a conviver.
Quando eu escolho perdoar minha mamãe, eu escolho perdoar todo o clã da minha mamãe. E esse meu tio apareceu na minha realidade para me mostrar que existia ali uma energia de mágoa. Tudo que você traz para perto é sempre no movimento de cura. Ele não falou comigo, ele não se aproximou, mas o fato dele estar no meu campo, na minha realidade, me sinalizou que precisava ser olhado algo que aconteceu entre nós. Algo que estava lá debaixo do tapete desde a minha infância, que eu não tinha consciência como adulta, mas que precisava ser visto para ser limpado. E agora que foi visto que foi limpado, essa energia se dissipa. Essa pessoa ela perde controle sobre mim. Esse ser que acompanha essa pessoa por vibração, né? Porque eles estão ressoando, eles têm uma vibração compatível. Esse e todas as outras pessoas que esse obsessor obsedeia na minha família é porque eles têm uma vibração compatível. Ninguém se afasta de ninguém se for incompatível. É por isso que eu e hoje meu tio não se falamos mais, porque nós somos incompatíveis. Eu estava com meu marido do meu lado, que é um marido que me respeita, que me honra, que se honra como homem, e este homem que não se honra como homem, que não respeita a família, ele não se aproximou de nós. Ele olhou à distância, mas ele não teve a coragem de se aproximar, até porque a gente tem um campo de proteção. A gente atrai pessoas para nossa realidade que estão na mesma disposição que nós. Não é que eu não seja família, pelo contrário. Tudo no meu mapa astrológico, numerológico, meu mapa, né, do nome, ali, numerologia do nome, tudo mostra na minha numerologia, no meu mapa, que eu sou muito família. Eu vim para trabalhar muitas questões de família, mas as questões da família curada, as questões da família saudável. Aquilo que é abuso, aquilo que é desrespeito, abuso de poder, eu não tolero mais. Não tolero. Seja de mãe, que tentou me matar, e aí na época eu fiquei em negação, né? Eu fiquei em negação, eu pensei, não, ela deve ter sido possuída por um espírito, minha mãe não faria isso. Só que depois o meu irmão tentou se matar, a gente teve que lidar com isso, eu tive que lidar com isso, e daí no dia que eu precisei encontrar com a minha mãe de novo por causa do meu irmão, ela me admitiu com a própria boca, num momento de muita tranquilidade, como eu estou falando aqui com você, que ela tinha tentado sim, que ela queria me dar um susto. Eu ouvi da própria boca dela. Então, se ela estiver assistindo esse vídeo, ela sabe que o motivo pelo qual eu não falo mais com ela é porque todas as decisões que ela tomou durante a minha vida em relação a mim foi de forma consciente. Todas as vezes que me machucou, todas as vezes que me puniu, todas as vezes que me feriu, seja verbalmente, emocionalmente, fisicamente, foi de forma proposital. E é por isso que a gente não tem mais contato. Porque eu escolhi me honrar, eu escolhi me respeitar. E aqui a gente tem uma outra coisa que se chama a lealdade do clã, né? Muitas vezes a gente faz vista grossa, por exemplo, todos os abusos que eu passei durante a minha infância e que a minha mãe fez vista grossa e que a minha mãe viu, porque ela me submetia a conviver com muitos homens diferentes, né? Minha mãe teve muitos namorados, a gente convivia com a família desses namorados e eu fui submetida durante a minha infância a conviver com muitos homens dentro de casa. E todas as vezes que a minha mãe fez vista grossa para isso, é porque ela estava, de certa forma, honrando o clã dela abusivo de forma inconsciente. Da mesma forma, os meus irmãos hoje eles não têm contato comigo, eles não falam comigo. Por quê? Porque no momento que eu escolho falar com a minha mãe e ela se posiciona como uma vítima, que ela é a vítima e que eu sou a pessoa má, os meus irmãos, por honra a ela, por lealdade inconsciente a ela, eles me excluem, eles me bloqueiam, eles me cortam da vida deles, porque eles têm a lealdade à mãe inconsciente. Então, assim, a gente é muito julgado, né? Pelas decisões que a gente toma, pelas escolhas. Qual é a filha que não fala com a própria mãe? Qual é a filha que vai excluir, que não vai amar a mãe? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Foi a minha vida que foi tentada ser eliminada várias vezes pelos meus próprios familiares, seja eles encarnados ou desencarnados. Foi a minha vida que eu tanto honro e eu tanto respeito, que eu quase perdi várias e várias vezes por lealdade invisível ao meu clã. Então hoje eu te pergunto, vocês acham mesmo que eu vou escolher entre a minha vida ou a minha família?
Ou eu vou escolher entre a minha vida e criar a minha própria família, ser a minha própria família? Essa é a pergunta, né? E uma outra coisa que eu vou pontuar aqui é como Exu trabalha. Porque a espiritualidade, a vingança, ela não te leva a lugar nenhum. E fazer justiça com as próprias mãos, ela também não leva a gente a lugar nenhum. Tudo acontece no tempo divino, tudo acontece na hora certa. E aconteceu algo impactante também quando eu vim morar nessa cidade. E tem uma coisa sobre eu vir morar aqui que ninguém sabe. E aconteceu que eu tenho uma prima, né, que na infância ela também foi muito abusiva comigo, abusiva de forma sexual mesmo. E que eu nunca contei isso pra ninguém, a única pessoa que sabe disso é o meu marido. E o meu irmão, em vida adulta, quando eu vim morar aqui, eles eram muito próximos. E eu nunca gostei muito dessa proximidade, porque eu sempre tive uma intuição que lá no fundo minha prima também era abusiva com o meu irmão. Mas, né, cada um tem livre-arbítrio, ele escolheu esse relacionamento por afinidade. Só que no meio desse processo aí, quando eu tinha vindo, minha avó tinha desencarnado, tinha tido toda a briga com a minha mãe ali e tal. Teve uma situação onde era aniversário do meu irmão e na data próxima era aniversário também de um afilhado meu, né? Essa prima, ela tem um filho adolescente que é meu afilhado. E eu e a minha cunhada na época, a gente foi até lá para conversar, ver se a gente podia fazer alguma festinha para as crianças, alguma coisa junto ali para comemorar o aniversário do meu irmão e do meu afilhado. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação catastrófica. As crianças, elas não tinham comida. Um deles, o pequeno, estava ferido, machucado, né? Ele tinha brincado com vidro de óleo e com fogo e ele tinha se queimado. Eles estavam sem comida, a casa estava numa situação deplorável e eles estavam sem água potável. Uma semana antes nós tínhamos encontrado ela na UPA com o filho e ele estava com uma infecção estomacal. E a gente perguntou o motivo, ela disse que não sabia. E naquele dia a gente descobriu que eles estavam sem água potável, porque eles não tinham pagado as contas, tinham cortado luz, tinham cortado água. E que eles estavam bebendo de uma fonte que não era tratada. E aí a criança estava ali com uma infecção com risco de vida, enquanto a outra estava brincando com fogo, com óleo, sem tutoramento, né? Sem acompanhamento, e também estava colocando a vida em risco. A gente chamou, né, a família, os tios, para conversar, para pensar. Eu, como adulta, eu pensei, bom, eu vou chamar os adultos da família para ver se eles tomam alguma providência, né? Porque alguém aqui vai ter que tomar alguma providência. A situação está deplorável. E aí foi mais um momento que mandaram eu me meter com o meu rabo, ir embora, tomar meu rumo, catar o caminho de casa, que aqui não era lugar para mim, que não era pra me meter na família dos outros, que não era pra me meter no problema dos outros. E daí, na época, eu e algumas pessoas da minha família tomamos a decisão de ir até o conselho tutelar fazer uma denúncia. E nessa denúncia, a gente descobriu que já haviam outras denúncias dos vizinhos por agressão e por maus tratos das crianças. Então, o conselho tutelar ele foi para cima, né? Para fazer um acompanhamento ali, pelo menos para obrigar as crianças a frequentarem a escola, frequentando a escola, elas teriam pelo menos direito a uma refeição por dia, teriam direito a banho, né? A senso de comunidade, a sair de casa, ir até um lugar receber, uma instituição receber educação. E isso gerou um conflito gigante, gigante, gigante na minha família, não só entre eu e ela, mas como entre eu e meu irmão, levando ao ponto do meu irmão me expulsar. Na época eu estava na casa dele porque a minha cunhada estava grávida. E também estávamos ali num momento de apreensão, né? Porque após isso ela acabou perdendo o bebê. Isso levou todo um processo onde eu fui expulsa da casa do meu irmão. Eu fui expulsa da família, eu fui chutada, enxotada pra fora da família. Todo mundo me virou as costas, fecharam todas as portas, mandaram eu voltar de onde eu tinha vindo. E a partir daquele momento ali eu me vi sozinha. E sabe por que isso aconteceu na minha vida? Aconteceu porque eu morava longe, eu tava crescendo, eu tava evoluindo. E quando eu tava crescendo, eu sempre sentia muita culpa. Muita, muita, muita culpa. Porque eu estava crescendo e a minha família não tava crescendo. E eu sempre fui aquela pessoa que eu queria, eu não queria evoluir sozinha. Eu queria evoluir e puxar todo mundo comigo.
E eu passei por toda essa lição aí, por toda essa experiência nos últimos 3 anos, para mim entender, assim, de verdade, a senso de espírito, de alma mesmo, que a gente não ajuda quem não quer ajuda, que a gente não muda as pessoas quando elas não querem mudar. E que a gente não tem que sentir culpa porque a gente está escolhendo evoluir, porque a gente está escolhendo ser melhor, porque a gente está escolhendo prosperar e eles não estão escolhendo. Porque muitas vezes, por lealdade ao clã, você se sabota, você não cresce na vida, você fica no mesmo lugar, porque todo o resto está escolhendo ficar no mesmo lugar. E aí, como você é o único que está escolhendo crescer, prosperar, evoluir, como espírito, evoluir, sua alma, evoluir, ser uma pessoa melhor, evoluir, perdoar, evoluir, amar, aí você é o errado. Então, assim, antes de tudo isso acontecer, eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Porque lá em 2020, lá na pandemia, quando eu morava lá em Floripa, Oxum me mostrou tudo o que ia acontecer. Que eu ia precisar voltar para a cidade onde eu tinha morado quando eu era criança, que eu ia precisar viver todo um processo, né, dentro do meu sistema familiar, que esse processo era importante na minha evolução espiritual, mas que também o meu marido estava aqui, a pessoa que eu queria ao meu lado, a pessoa que eu queria conhecer, ela não estava onde eu morava, que eu ia ter que vir até aqui para que nós pudéssemos se encontrar aqui, a gente pudesse começar o relacionamento e tudo mais. Que o meu irmão ia tentar fazer o que ele. Era uma coisa imutável, entendeu? Tem pontos no destino, tem pontos na história que são coisas imutáveis. Então, o que o meu irmão tentou fazer, eu já sabia que ia acontecer. Simplesmente eu tive que aprender a lidar com tudo isso. E aprendi. Tô aqui, firme e forte, né? Serena, em paz, porque eu lidei com tudo da melhor situação, da melhor forma que eu pude. Mas eu não podia mais deitar minha cabeça no travesseiro e ver e saber que aquelas crianças estavam sem comida, com fome, dormindo suja e que ninguém estava olhando por elas. Então, como consteladora familiar, eu fiz um movimento que eu achei, que eu acreditei na época que eu deveria fazer, que foi avisar o conselho tutelar. E, gente, eu tive que lidar com muita perseguição espiritual por causa disso. Porque não foi só as pessoas no físico que se revoltaram todas contra mim. Teve também toda uma movimentação energética no espiritual. Uma movimentação de todos os obsessores dessas pessoas vindo pra cima de mim me atacar. Então, por um tempo, eu precisei dar um tempo aqui do canal, eu precisei deixar a poeira baixar, eu precisei me blindar, usar toda a minha energia pra me blindar, pra me proteger mesmo. Porque eu lido aí com espíritos, com seres, que o objetivo deles mesmo é que eu me isole, que eu fique sozinha, que eu perca o amor de todo mundo, para que isso me leve a uma grande dor, uma depressão profunda e que eu acabe tirando a minha vida. O que não vai acontecer, porque eu amo e honro muito a minha vida. Eu aprendi ao longo desses anos, ao longo dessa trajetória, a respeitar muito a minha vida, a honrar muito a minha vida e o meu corpo. Então isso não vai acontecer. Só que a espiritualidade não deixou de trabalhar. Eu fiquei sabendo uns 2 anos depois, pelo jornal, que pegou fogo na casa. Perderam tudo. E aí, quando isso aconteceu, a comunidade lá se movimentou, ajudou. Eu sei que em questão de dias, assim, muito rápido, eles conseguiram um lugar para morar, eles se refizeram, né? A vida deles se reestruturou muito rápido com a ajuda da comunidade, mas a casa onde eles moravam tinha tantos portais abertos lá, acontecia tanta coisa umbralina dentro daquela casa, que eu não vou falar em público aqui, que a espiritualidade tomou providência, Exu tomou providência. Foi igual aquelas histórias de centro de terreiro, quando os pais de santo estão enganando as pessoas e daí do nada o Exu vai lá e acaba com a palhaçada e o negócio pegar fogo, perderam a casa. Pegou fogo, perderam tudo. E eu não fiquei sabendo disso pela minha família, não. Fiquei sabendo disso pelo jornal. Jornal da cidade, eu olhei a casa assim e falei, não acredito. 2 anos depois. Então, assim, a espiritualidade está sempre agindo. Na vida de todo mundo. Nada passa despercebido. Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Não é esse o ditado? Nada passa despercebido. As tuas intenções não passam despercebidas. Os teus pensamentos negativos, invejosos sobre a vida do outro não passam despercebido. Os teus pensamentos maliciosos, a tua cobiça, querendo o que é do outro, não passa despercebido. Assim como o teu sentimento de ajudar, o teu senso de comunidade, o teu senso de amar, o teu desejo de melhorar, de ser alguém melhor, de evoluir,
Nada passa despercebido para a espiritualidade. Não passa despercebido pelos seus guias, não passa despercebido pelos mentores, não passa despercebido pelos orixás, não passa despercebido por Deus, não passa despercebido por ninguém. Então esse é o meu convite para você. Hoje, entre você e você mesmo, comece a avaliar melhor, comece a observar o que você pensa sobre o outro cada vez que o outro tem uma conquista, cada vez que o outro consegue algo de bom para a vida dele, cada vez que o outro consegue se superar em algo que era uma limitação para ele e que muitas vezes ele tá ali feliz. Eu consegui me superar em muitas coisas da minha vida que só eu sei. Eu não preciso contar para ninguém porque ninguém sabe que eram os meus medos, né? Por exemplo, quando eu fui embora dessa cidade, eu trabalhei nesse mesmo restaurante que eu trabalhei por último agora, né? E na época eu tinha acabado de perder minha avó. E eu não conseguia trabalhar, eu simplesmente saí do trabalho, aguentei uma semana, eu acho, saí do trabalho porque eu não dava conta, eu tava sofrendo, eu tava em luto, eu não dava conta de trabalhar. E eu acabei indo embora para Porto Alegre na época e eu fiquei com aquele pensamento de que eu não era capaz. E hoje a vida ela me trouxe de volta para essa experiência, para esse trabalho, né? Por que que eu voltei a ter uma experiência de novo num lugar que eu trabalhei 15 anos atrás, para que eu pudesse ter uma outra visão, para que eu pudesse entender que não era que eu não era capaz na época, é que eu estava enfrentando algo dificílimo na época, que era um luto, que era uma perda de alguém que eu amava muito. Dois lutos, né? Porque meu pai tinha acabado de morrer e a minha avó também não fazia nem um ano. Então, assim, eu tava enfrentando algo muito difícil na época. E eu não dei conta daquele trabalho. Mas o pensamento que eu fiquei era que eu não dava conta de trabalhar. Então, eu tive que voltar aqui, reviver todo o processo, hoje com outra cabeça, com outra maturidade, para que eu olhasse para a situação de novo e eu compreendesse de uma forma amorosa que naquele momento eu fiz o que deu. Eu entreguei o que eu pude. E eu podia muito pouco, porque era o que o momento tava entregando, entendeu? Então, quantas vezes na vida a gente fica se culpando por coisas que a gente não conseguiu fazer melhor, porque a gente não conseguiu entregar mais, porque a gente não conseguiu se honrar, se respeitar, e aí você entra naquela vibração de culpa. E a culpa é uma vibração muito baixa. Você tem que sair desse lugar. Você tem que sair desse lugar de culpa. Mas você tem que se perdoar. O primeiro passo é o querer. É o querer. Eu quero muito me perdoar, eu quero muito sair desse lugar. Você vai sair desse lugar. Às vezes demora. A gente tem que ser paciente, né? Tem coisas que demoram mesmo para vir as respostas. Às vezes você tem uma pergunta, uma dúvida, e a resposta ela não vem na hora. Às vezes leva anos para vir. Mas essa é a sabedoria do feminino. É a gente aprender a esperar. Aprender a esperar a hora certa das coisas. Aprender a honrar o nosso feminino, honrar o nosso saber, honrar que nosso corpo sabe tudo e respeitá-lo. Porque o teu corpo ele nunca vai te levar para situações que são prejudiciais para você. Ele vai estar sempre te levando para a evolução. O caminho do ser humano naturalmente é evoluir. Quando você impede a sua evolução é porque você está na sombra. É porque você está no ego, na criança, e aí você começa a sabotar, a impedir a tua evolução. Mas o caminho do ser humano é evoluir, é sempre melhorar. Então, escolha hoje, de forma consciente, evoluir e melhorar. Tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.